esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando. Vamos cantar mais uma vez. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, um refúgio para nós. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, um refúgio para nós. Você canta bem forte, ó Senhor, ó Senhor. Um refúgio para nós, ó Senhor, ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, um refúgio para nós. E muito providencial este salmo, diante daquilo que nós estamos vivendo nos nossos tempos. O que é um refúgio? É um lugar onde eu me sinto protegido, é um lugar onde eu me escondo, é um lugar onde eu repouso, é um lugar onde eu posso me sentir seguro. Quando o salmista diz: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, ele está dizendo que eu não me basto, eu não consigo ter a segurança por mim mesmo, eu não consigo me esconder num toque de mágica e de repente me fazer igual um ninja, né, que joga uma bolinha ali, vem a fumaça, acabou. Não, nós não conseguimos fazer, isso fica muito bonito nos filmes. Mas quando o salmista diz: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, significa que existe algo ou alguém maior do que eu, que me esconde, que me protege, que me dá segurança, que me faz repousar, que me dá aconchego, que me faz acreditar que eu posso parar um pouco. E por que é muito providencial e é muito claro para nós este salmo nos nossos tempos? Porque hoje tudo nos expõe. Tudo nos expõe. As redes sociais nos expõem. Eu sei que ele está fazendo o trabalho dele aqui, né? Ele está fazendo o trabalho, mas está tirando foto para me expor. É do portal Canção Nova, né? É diferente, ele está fazendo o trabalho dele. Mas você também está sendo exposto com essas câmeras. Os câmeras, mostrem as pessoas, todo mundo está sendo exposto. O pior não é se expor, o pior é querer aparecer. Com certeza, não me responda, mas com certeza você falou: assiste a missa às 16h que eu vou estar lá. Aquela pessoa lá da tua cidade vai: oi, ela está ali, então vou deixar, vai,
Faz uma panorâmica de todos que estão aqui, para que todo mundo em casa veja como você é aparecido e aparecida. Dentro de um mundo que nos expõe, dentro de um mundo que nos leva a querer aparecer, cantar este salmo é ter coragem de dizer: Senhor, vós foste sempre o meu refúgio, não somente quando eu me sinto em perigo, não somente quando eu me sinto cansado, não somente quando eu me sinto inseguro, não. Você é meu refúgio, meu Deus, a qualquer hora e a qualquer instante, porque eu só encontro segurança em Ti. Em você, Jesus, em você, Deus, eu quero me esconder. E por que eu estou dizendo isso? Dentro do contexto que nós estamos, a Canção Nova evangeliza pelos meios de comunicação, e por isso que eles estão trabalhando. Tem ali a Gabi escondidinha ali, ela está só digitando o que o padre está dizendo, também vai colocar nas redes sociais, e é bom que coloque, porque a evangelização chega ainda mais longe. Mas presta atenção, o que diz o Eclesiastes que nós ouvimos? Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vaidade não é quando você vai ficando velho, que a gente já vai, a idade. Não é essa a idade, não. É porque a idade já vai longe. Não é esse tipo de vaidade. A vaidade é quando nós não temos o Senhor como nosso refúgio. A vaidade é quando nós, nos deixando levar por aquilo que nos mostra, nós queremos aparecer ainda mais. A vaidade, vai dizer o Eclesiastes, é um veneno no nosso coração silencioso, sutil. É um veneno que mata aos poucos, que vai nos deixando cada vez mais vulneráveis, silenciosamente. Se nós deixamos crescer a vaidade dentro de nós, nós vamos morrendo aos poucos. Por quê? Se eu deixo crescer essa vaidade que o Eclesiastes está dizendo, eu não vou viver o que o salmista está dizendo. Porque quem é o vaidoso? Eu vou dizer daqui a pouquinho quem é o vaidoso. Mas se eu deixo crescer essa vaidade, se eu deixo crescer essa erva daninha que está presente no nosso coração e vai crescendo silenciosamente no nosso coração, eu não vivo o que o salmista diz. Por quê? Porque eu não vou precisar de refúgio. Eu não vou precisar de esconderijo. Eu não vou precisar de um lugar para repousar. Eu não vou precisar me esconder em Deus. Eu não vou precisar me refugiar em Deus. Então eu arranco este Salmo 89 da Bíblia e digo, o que importa é a vaidade. Mas quem é o vaidoso? Quem é este vaidoso? Continua o Eclesiastes dizendo: o sol se levanta, o sol se deita, o vento sopra, todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. O vaidoso é aquele que sabe explicar tudo. O vaidoso é aquele que quer ter o domínio da verdade. Como aqui está dizendo, o sol se levanta, o sol se deita, o vento vai, o vento vem, todos os rios do mundo correm para o mar e o mar não transborda. Pelo menos não era para transbordar, está transbordando por causa do aquecimento, dessa coisa toda, o descongelamento das geleiras. Então, em muitos lugares, o mar está transbordando. Mas todos os rios, já parou para pensar? Vamos lá, vamos filosofar um pouco, porque o Eclesiastes é um dos livros mais filosóficos da Bíblia. Vamos filosofar um pouco. Pensa, quantos rios no mundo? Milhares e milhares. Vamos dizer o maior rio do mundo, o rio Amazonas. Um rio São Francisco,
E tantos outros rios no mundo, todos eles correm para o mar e o mar não transborda. Quem é que domina isso? Me explica isso. O vaidoso vai tentar explicar. O vaidoso vai tentar explicar o que não é explicável. Porque eu não dou uma resposta, eu dou uma pessoa. Quem é que domina tudo isso? Deus. Porque Ele que criou todas as coisas, Ele sim tem o domínio de todas as coisas. Mas como está dizendo, tudo é penoso, difícil para o homem explicar. Mas o vaidoso, ele quer explicar. Ele explica tudo o que acontece. Por quê? Quem explica quer ter domínio de tudo. Quando acontece, por exemplo, uma transposição de rio. Aqui não quero levantar a bandeira de nenhum movimento. Mas quando o rio corre para cá, e de repente, diante de algumas políticas, ou melhor, de algumas politicagens, eu transponho o rio para cá, porque aqui vai ser melhor, porque aqui nós vamos usar melhor da fauna, da flora. E eu esqueço que aquele rio correu durante toda a sua vida ali. Eu quero ter domínio. O vaidoso quer explicar o que não é explicável, porque eu não explico a natureza, eu digo quem criou a natureza. O vaidoso quer ter domínio. Por isso que o Eclesiastes, em contraposição daquilo que ele disse no começo, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele diz que tudo é penoso, tudo é difícil para o homem explicar, mas o vaidoso quer explicar tudo. Sabe quando você vai para aquela pessoa que você tem até, sente até mal de sentar do lado de aquela pessoa, que você não tem assunto. A pessoa parece que ela chegou num grau tão grande de inteligência que você fica até sem assunto. Ou às vezes ela tem assunto, mas não chega ao teu nível, e aí ela vai ficando olhando para você assim para baixo. O vaidoso quer explicar tudo. O vaidoso tenta explicar, o vaidoso tem resposta para tudo. Sabe aquela pessoa que quando você chega, ela já vive. Já sei o que você está vendo. Você nem explicou, nem falou o que você está vendo, ela já chega. Já sei o que você está vivendo. Tenho aqui a receita. Vá lá, acenda uma vela na encruzilhada, mate uma galinha, faça isso, faça aquilo e se jogue dentro da panela de farofa. O vaidoso tem resposta para tudo. Mas nunca a resposta do vaidoso é quem criou tudo, que é Deus. Porque quem quer explicar tudo se mostra como dominador de todas as coisas. É claro que Deus nos deu a inteligência. É claro que Deus nos deu, inclusive, a capacidade de aprofundar o mistério de Deus. Mas o problema não é querer aprofundar o mistério de Deus. O problema não é querer explicar tudo. O problema é querer dominar tudo. O vaidoso quer dominar tudo. Eu já sou expert nisso daqui. Venha que eu dou aula para você. Tem um povo por aí, que eu não vou falar que povo é, porque às vezes pode ter esse povo assistindo na televisão, mas, porque senão eu vou generalizar, mas diz que tem um povo por aí afora, que quando ele não sabe, ele consegue dar aula, de tanto que ele quer ser vaidoso, de tanto que ele é vaidoso e querer explicar tudo. Aquela pessoa que você fala, borracha, ele vai lá na seringueira, vai lá na Amazônia, vai lá, todo o processo da extração da borracha, borracha. Quando você fala Tupperware, sabe, aquela coisa que você abre a sua geladeira e tem lá 4 carocinhos de arroz com Tupperware desse tamanho, porque você ficou com preguiça de lavar o Tupperware daquela noite. Você fala Tupperware, ele vai lá e vai entrar na indústria do plástico, vai dizer, eu só falei Tupperware. Vaidoso, explica tudo porque ele quer ter domínio de tudo. Essa é uma característica do vaidoso. Há uma segunda característica do vaidoso, que diz assim: a vista não se cansa de ver,
ainda é o Eclesiastes. Nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será. O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Se não há nada de novo debaixo do sol, o vaidoso quer ter sempre a novidade. O vaidoso é um fofoqueiro. Eu tenho uma coisa nova para você. Eu tenho uma coisinha nova. Sabe aquela coisa, aquela conversa de canto, que chama e fala assim, eu só quero falar um negócio, novidade chegou. O Eclesiastes está dizendo, não há novo debaixo do céu. Então se você vai contar que alguém fez alguma coisa, uma outra pessoa já fez aquilo, em algum lugar, por pior que seja. Então não é novo que você vai contar. Mas o vaidoso quer ter o poder também da novidade. O vaidoso também quer dominar a novidade. Ele não só quer dominar e explicar todas as coisas, mas ele também quer ter esse poder de ser o primeiro. Ele quer ter o gozo espiritual, me desculpa falar assim. Ele quer ter o gozo espiritual de dizer, eu anunciei primeiro. Alguns veículos de comunicação têm isso. Primeiro foi passado na nossa TV. Grande, pinico cheio. E a pior coisa para o vaidoso é quando você chega para contar uma fofoca e quando ele chega para te contar uma fofoca e você diz, já sabia. Mata o vaidoso. Porque o vaidoso também é fofoqueiro. Porque ele quer ter o poder da novidade. Então, quando você chega com uma novidade que não é novidade, você diz, eu já sei, você jogou um balde de água fria nele. Você jogou um balde de água fria nele. Vaidade das vaidades, ele quer ter também o poder da novidade. Ou às vezes, o vaidoso é aquele que descobre alguma coisa, que inventa alguma coisa, e que bom que aconteça, mas ele segura aquilo, ele segura a ideia dele, porque ele patenteou e ele quer patentear a ideia para poder ganhar. O vaidoso quer dominar as novidades para poder render, para poder lucrar para ele. E aí ele vai ser aplaudido. Vamos agora receber aqui no palco quem inventou, sei lá o quê, Doutor Atadolfo Pulestrino. E ele veio todo mundo, resolveu o problema da fome, resolveu o problema da água, e ele não conseguiu descobrir que quem deu a água foi Deus. Quem deu força para ele plantar foi Deus. Ele só não conseguiu descobrir isso, mas ele descobriu que agora, transportando um rio para outro lugar, fazendo uma coisa, ele descobriu agora, descobriu o Brasil, como diziam lá na minha época. Quem é vaidoso quer dominar todas as novidades. Por isso que ele é um fofoqueiro, e por isso que ele quer lucrar. E ele, quando inventa, inclusive, usando da inteligência dele. Mas isso também pode acontecer no nosso meio. Isso pode acontecer na nossa casa, isso pode acontecer nas nossas comunidades, isso pode acontecer nas nossas paróquias. Eu soube o que o padre quer para a festa do Pradoeiro do próximo ano, mas não vou te falar agora. Porque ele falou para mim. Se acha o cara, se acha a pessoa mais importante da face da terra, porque o padre chamou ele numa reunião e disse o que queria que acontecesse na reunião do padroeiro no próximo ano. Não vou falar para vocês, guarda o segredo. A pessoa que fala, vou guardar segredo, é porque está querendo aguçar a sua vaidade, está querendo ser aplaudido, está querendo que as pessoas cheguem e se prostrem aos pés dele e digam, fala para nós, porque nós estamos querendo saber, o Senhor está aguçando a nossa curiosidade, amado guru.
Vaidade das vaidades. Quem é vaidoso quer dominar e explicar todas as coisas. Tem resposta para tudo, é a primeira característica. O vaidoso também quer dominar as novidades. Como diz o Eclesiástico, não existe nada de novo debaixo do sol. Porque o rio continua correndo para onde ele está, se não tiver doido que faça a transposição. O sol amanhece, a noite vem, amanhece, a noite vem. Ninguém mudou ainda isso. Eu queria saber se existe alguém tão inteligente, ou melhor, tão vaidoso assim, que vai aumentar o dia. No lugar de termos 24 horas, termos 30. Fazer a terra girar mais rápido, ou fazer a terra girar bem mais devagarzinho, para o mundo morrer em barranco, para você morrer encostado. O vaidoso quer dominar essas novidades. Mas tem uma terceira coisa que o vaidoso faz. E essa, posso dizer que é uma das piores características do vaidoso. Nós ouvimos no Evangelho, Herodes ficou sabendo de tudo que Jesus estava fazendo. E aí começaram a dizer que João Batista tinha ressuscitado, que um dos profetas tinha voltado. E vai dizer o Evangelho que Herodes ficou perplexo e queria ver Jesus. Eu mandei, vai dizer o Evangelho. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Eu tenho poder, a novidade que João trazia, eu agora tenho a novidade porque eu matei João. Quem é este homem sobre quem eu ouço falar essas coisas, que está explicando tudo e eu não consigo explicar o que ele está explicando? E vai continuar. E Herodes procurava ver Jesus. Mas Herodes não procurava ver Jesus para se converter. Herodes não procurava ver Jesus para mudar de vida. Herodes procurava ver Jesus para poder dominar Jesus, porque ele era o rei. A pior característica do vaidoso é querer dominar o próprio Deus. É querer dominar a vontade de Deus. Quando nós rezamos e insistimos com Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos, mas nenhum momento da nossa oração nós dizemos, seja feita conforme a Tua vontade, Senhor. Este é o vaidoso, que inclusive reza, que intercede, que se ajoelha, que faz adoração, que faz a missa, mas em nenhum momento ele diz, seja feita a Tua vontade, Senhor. O vaidoso quer dominar Deus. Herodes é um exemplo deste homem vaidoso, que disse, eu matei João. A novidade que João trouxe, eu matei para ser dono, para dominar a novidade. Quem é esse Jesus que está explicando todas as coisas, inclusive dando uma explicação muito mais aprofundada da própria lei dos judeus? Quem é este Jesus que explica mais do que eu que sou rei? Ele não estava dominando, nem explicando todas as coisas, porque tinha alguém que explicava mais do que ele. Então ele queria ver Jesus para poder dominar Jesus. O vaidoso é capaz de matar se alguém ocupa o lugar dele. O vaidoso é capaz de fazer, inclusive, loucuras se alguém atravessa o seu caminho. Dominar Deus significa dominar a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se submeta à minha. Eu quero que o Senhor me cure, e por que o Senhor não me cura? E quantas pessoas se rebelam contra Deus? Vaidosos. Vaidade das vaidades. Porque Deus não fez o que você queria. Porque você não consegue dominar Deus.
Vaidade das vaidades. O vaidoso quer ter o domínio, porque ele consegue inventar tudo. Ele consegue fazer bem para muitas pessoas. Ele consegue ser aplaudido pelos bens que ele faz, porque ele descobriu uma novidade. Mas o vaidoso se rebela contra Deus quando a enfermidade bate na porta, quando o sofrimento bate na porta dele, quando ele não consegue se livrar dos seus próprios problemas. O vaidoso não consegue se colocar diante dos seus próprios problemas, em pé para combater contra eles. O vaidoso quer dominar tudo. O vaidoso é aquele que abandona mais rápido Deus. Por isso que eu disse no início, que a vaidade é a erva daninha mais perigosa que nós podemos ter no nosso coração. Por quê? Porque ela cresce silenciosamente. Ela cresce sem nós percebermos. Ela cresce e nos cega. Porque quem é que não gosta de ser aplaudido? Por isso que eu disse que no mundo hoje, em que nós, por causa do avanço dos meios de comunicação, nos tornamos protagonistas. Hoje eu posso gravar um vídeo e falar tudo o que eu quero, e colocar esse vídeo na rede, e esse vídeo vai vir lá, e vai virar viral, e por aí vai embora, e vai ter milhões e milhões de acessos, muitos doidos vão me seguir. O vaidoso quer ser aplaudido. E muitas vezes usa dos seus próprios dons para ser aplaudido. Mas o que é que Deus nos pede em relação à vaidade? Que cada um de nós tenha um pouquinho. Quem é que nunca teve desejo de explicar tudo? Não precisa levantar a mão, não. Para as câmeras não colocar você assim numa exposição tão feia. Deixa você só com aquela primeira imagem, você dando tchauzinho para a pessoa que está lá na sua casa. Mas quem é que nunca foi vaidoso ao ponto de querer explicar tudo? Quem é que nunca foi vaidoso de querer dominar as novidades? Eu descobri. E não vou falar com você agora. No tempo certo eu vou te contar. Quem é que nunca foi vaidoso e quis dominar Deus? Naquilo que você pediu e você não conseguiu? Naquilo que você pediu e foi completamente ao contrário? Todos nós temos um pouquinho dessa vaidade. Mas o que é que Deus nos pede dentro disso que o Eclesiastes está dizendo? O que nós cantamos no Salmo. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós, então seja hoje também o meu refúgio. Seja hoje, Senhor, o meu refúgio, porque eu não consigo me defender com as minhas próprias forças. Sede, Senhor, o meu refúgio, porque a vida me cansa. Os problemas são pesados demais. A cruz pesa demais. Sede, Senhor, o meu refúgio. Senhor, eu preciso me esconder, porque eu estou sendo exposto. Satanás está lutando contra mim. E eu preciso me esconder. Sede o meu refúgio, Senhor. Senhor, essas paixões no meu coração, essas paixões desordenadas, como vai falar São Tiago, que me desordenam, que me desestabilizam, que me deixam desequilibrado. Me esconde, Senhor, me protege, Senhor. O vaidoso não pede. Com a ciência que ele pode receber um não. O vaidoso sempre vai pedir algo, na certeza que ele vai receber um sim. Sempre. Porque ele pode explicar tudo. Porque ele pode dominar as novidades.
porque ele quer dominar inclusive Deus? Você pode ter rezado para alguém. E tinha uma boa intenção, inclusive. Era a cura de alguém, era a libertação de alguém, era alguém que estava precisando da sua oração. Mas o vaidoso não é humilde de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou pedindo, esta é a minha vontade, Senhor, mas eu quero submeter a minha vontade à tua e não a tua à minha. Porque eu não tenho como dominar o Senhor. E eu não quero ser como Herodes, que queria dominar inclusive Deus. Porque até João, que trouxe a novidade, ele matou. E queria saber quem é que estava agora explicando todas as coisas. Não sejamos vaidosos, mas tenhamos clareza. A melhor maneira de lutar contra a vaidade é nos escondermos em Deus. Vamos ficar em pé. Feche um pouco seus olhos. E vamos rezar. Porque o que o Senhor tinha para nos falar, Ele já nos disse. Mas agora nós precisamos rezar. Quanta vaidade no seu coração. Quanta vaidade no meu coração. Quantas vezes você quis explicar tudo, até aquilo que não era explicável. Tendo resposta para todas as coisas, até chegar aquele momento que você não conseguiu dar resposta, porque aquilo que estava acontecendo na tua vida não tinha resposta. Quando as coisas começaram a escapar da tua mão, quando as coisas começaram a escapar do teu domínio, e você não conseguia explicar o que estava acontecendo. Quando a morte bateu na sua porta de um ente querido. Quando o sofrimento bateu na tua porta. Quando aquele problema chegou. E você não conseguiu explicar. Vem, Espírito Santo, e nos dai a graça nesta tarde. De não queremos explicar tudo, mas de queremos submeter tudo à vontade de Deus. Eu não sei o que está acontecendo hoje, e que você não tem explicação. O vaidoso quer explicar, mas lute agora contra a vaidade que está no teu coração. E se você não consegue explicar isso, algo que está acontecendo na tua vida, um problema que apareceu na tua vida, uma situação difícil, submeta agora à vontade de Deus. Não a minha, Senhor, mas a tua vontade. Pensa na tua vida. Aquilo que você não consegue explicar. Muitas mães que às vezes até se culpam porque não conseguem explicar que mesmo dando uma ótima educação para o seu filho se tornou, sei lá, um bandido, um traficante, foi por outros caminhos. E você às vezes está se culpando, dizendo: mas eu não consigo explicar o que aconteceu. Não queira explicar. Submeta tudo à vontade de Deus. O que é que está acontecendo na tua vida que você não consegue explicar? O vaidoso quer explicar tudo. Mas como diz o Eclesiastes, tudo é difícil, tudo é penoso para explicar. E muita coisa nós não vamos explicar mesmo. Então não queira. Submeta o que está acontecendo na tua vida neste momento à vontade de Deus. O vaidoso quer dominar todas as novidades. E quantas vezes nós usamos inclusive da nossa inteligência para pisar nos outros,
Quantas vezes nós usamos da nossa inteligência e descobrimos muitas coisas, fazemos muitas coisas para poder pisar, para poder lucrar, para poder render, para poder vender a nossa ideia. Submeta também agora, se você não quer ser vaidoso, a tua inteligência a Deus. E diga que você quer usar da inteligência que Deus te deu para Deus, para servir a Deus, e somente a Deus. Põe a mão na sua cabeça e repete, compadre: meu Deus, eu quero submeter a minha inteligência à tua vontade. Eu quero submeter a minha inteligência à tua vontade. Eu não quero ser vaidoso. Eu não quero ser vaidoso. De dominar todas as novidades. De dominar todas as novidades. Mas eu quero, Senhor. Mas eu quero, Senhor. Usando da minha inteligência. Usando da minha inteligência. Me abrindo mais ainda. Me abrindo mais ainda. À tua inspiração. À tua inspiração. Inspira-me, Senhor. Inspira-me, Senhor. Ideias boas. Ideias boas. Ideias santas. Ideias santas. Para que todas as novidades que venham à minha mente. Para que todas as novidades que venham à minha mente. Sejam para a maior honra e glória do seu nome. Para a maior honra e glória do seu nome. Põe a mão agora no seu coração. O vaidoso quer dominar Deus e a vontade de Deus. Quantas vezes nós queremos dominar Deus? Quantas vezes nós pedimos a Ele e Ele não fez? E nós nos rebelamos contra Ele. Até perguntamos: por que o Senhor não faz nada? Onde é que o Senhor está? O Senhor me enganou. Até mesmo nós cortamos relações porque Deus não fez o que nós queríamos. Quantas vezes você quis dominar Deus? Nas orações, no dia a dia. Com a mão no seu coração, diga: Senhor, nesta tarde, primeiramente peço perdão. Se eu te quis dominar, se eu quis dominar a tua vontade, se eu quis submeter a tua vontade à minha, isso foi a minha vaidade, Senhor. E que eu me deixei levar pela minha vaidade. Mas nesta Santa Missa, eu quero lutar contra a vaidade, Senhor. E eu não quero mais te dominar. Pelo contrário, Senhor, eu quero me submeter a Ti. Me submeter à Tua vontade. Faz da minha vida, Senhor, o que o Senhor quer. Me manda, Senhor, para onde o Senhor quer. E eu irei. Porque eu não quero mais, Senhor, te dominar. Mas eu quero me submeter ao Senhor. A tua santa vontade. Eu não quero mais ser dominado pela vaidade. Eu não quero mais, Senhor, dominado e querer dominar o Senhor. Nem nas minhas orações. Em que muitas vezes eu quis te obrigar a fazer o que eu queria. Não, Senhor. Eu não quero mais. E eu renuncio a tudo isso. Para estar livre. A me submeter. Somente a Ti. Agora ergue os seus braços mais alto que você pode e peça ao Espírito Santo. Feche os teus olhos e clame a força do alto neste momento. Vem, Espírito Santo de Deus,
Vem, Espírito Santo, e enche-nos com a tua graça, enche-nos com o teu poder, enche-nos com a tua força. Vem, Espírito Santo de Deus, porque eu não quero mais ser um vaidoso, porque eu não quero explicar tudo, porque eu sei que nem tudo eu explicarei. Eu não quero dominar mais, Espírito Santo, as novidades que me aparecem. Eu não quero ser o primeiro, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, porque eu não quero mais também dominar Deus. Não, eu quero me submeter a Deus, Espírito Santo. E por isso que nessa tarde, Espírito Santo, eu quero cortar os laços que eu tinha com a vaidade. Eu quero cortar esta vaidade do meu coração, essa erva daninha que cresce silenciosamente no meu coração, Espírito Santo. E eu quero nesta tarde proclamar que eu, sendo livre, eu quero me submeter a Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Cantemos o início. Hoje o céu. Hoje o Você céu sabe, canta. Se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do erguidos, Pai. com a voz, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. ainda com os braços erguidos. Quando você quiser explicar tudo, clame, vem, Espírito Santo. Quando você quiser dominar todas as novidades, clame, peça, vem, Espírito Santo. Quando você quiser dominar o próprio Deus, peça, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vá soltando a sua voz agora e vá rezando no Espírito, clamando que este Deus agora reze em você. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem sobre os meus quereres, a minha vontade. Vem, Espírito Santo, sobre a minha liberdade. Vem, Espírito Santo, porque não queremos ser vaidosos. Não queremos dominar Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E cantemos, vem. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Você cantando, vem, Espírito. Vem, Espírito, com teu poder, tocar meu ser, fluir. A única coisa que você pode ter certeza que Deus te dará quando você pedir é o Espírito Santo. A própria palavra diz isso.
A única coisa que você pode pedir na certeza de que Deus te dará é o Espírito Santo. Todos os outros pedidos que nós fizermos, querendo obrigar Deus a fazer a nossa vontade, nós estaremos sendo levados, movidos pela vaidade. Corte hoje todas as raízes desta maldita vaidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!